Esta é a lição da Bíblia semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 10 de maio de 2026. Tema: Adão e o homem caído. Versículo de ouro. Primeira carta de Coríntios. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Leitura responsiva, Salmo. O Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a glória acima dos céus. Quando considero os teus céus, a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas pusestes debaixo dos seus pés. Quanto a mim, contemplarei a tua face em justiça. Quando eu acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Lição bíblica, a Bíblia, Salmo. Vós sois abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, assim como todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus que tudo que tinha feito, eis que tudo era muito bom. Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. Mas subiu da terra uma névoa, que regou toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizestes? E agora tu estás amaldiçoado dessa terra. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou
na terra de Nod, ao oriente do Éden. Isaías, desperta, desperta, reveste-te da tua força, ó Sião, reveste-se das tuas belas vestes, ó Jerusalém, cidade santa. Sacode-te do pó, levanta-te e senta-se, ó Jerusalém. Liberta-te das amarras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor, vós tendes vos vendido por nada, sereis redimido sem dinheiro. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a tua solidão como o jardim do Senhor. Nela se acharão alegria e regozijo, ações de graças e a voz da melodia. Mateus. Então Jesus saiu dali e foi para os arredores de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vinda daquelas regiões, clamou a ele, dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhes respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mas ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Contudo, até os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Mas ele respondeu: Disse o que lhe falara. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Provérbios. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Gálatas. A Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que o creem. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, o qual clama: Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho, e se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Eu lerei agora as passagens correlatadas do livro Texto da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Homem, a ideia composta do espírito de infinito e a imagem e semelhança espiritual de Deus, a representação plena da mente. Gênesis 1.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. O princípio criativo, vida, verdade e amor, é Deus. O universo reflete Deus. Há apenas um Criador e uma criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas manifestações, identidades que são acolhidas na mente infinita e refletidas para sempre. Essas ideias variam do infinitesimal ao infinito, e as ideias mais elevadas são dos filhos e filhas de Deus. A qualidade vital da mente é o espírito, não a matéria. O homem ideal corresponde à criação, à inteligência e à verdade. A mulher ideal corresponde à vida e ao amor. Na ciência divina, não temos tanta autoridade para considerar Deus masculino quanto temos para considerá-lo feminino, pois o amor transmite a ideia mais clara da divindade. Os cientistas cristãos entendem que, em um sentido religioso, eles têm a mesma autoridade para o termo mãe que tem para irmão e irmã. Jesus disse: pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gênesis 2, 21, 22. Então o Senhor Deus, Jeová, Javé, fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus, Jeová, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aqui a falsidade, o erro, atribui a verdade a Deus a indução de um sono ou estado hipnótico em Adão para realizar nele uma operação cirúrgica e assim criar a mulher. Este é o primeiro registro de magnetismo, começando a criação com trevas em vez de luz, materialmente em vez de espiritualmente. O erro agora simula a obra da verdade, zombando do amor e declarando as grandes coisas que o erro faz, contemplando as criações de seu próprio sonho e chamando-as de reais e dadas por Deus. Adão, também conhecido como erro, dá-lhes nomes. Depois, ele supostamente se torna a base da criação da mulher e de sua própria espécie, chamando-os de humanidade, isto é, uma espécie de homem. Mas, segundo esta narrativa, a cirurgia foi inicialmente realizada mentalmente sem instrumentos, e isso pode ser uma pista útil para a faculdade de medicina. Mais tarde, na história da humanidade, quando o fruto proibido começou a gerar frutos semelhantes, surgiu a sugestão de uma mudança no modo de operação, que o homem deveria nascer da mulher, e não a mulher sendo novamente tirada do homem. Aconteceu também que instrumentos se tornaram necessários para auxiliar o nascimento dos mortais. O primeiro sistema de obstetrícia sugestiva mudou. Outra mudança virá quando a natureza e origem do homem e essa revelação destruirá o sonho da existência, restabelecerá a realidade, inaugurará a ciência e o glorioso fato da criação, de que tanto o homem quanto a mulher procedem de Deus e são seus filhos eternos, pertencentes a um Pai não menos importante. Todo o conhecimento humano e a percepção material devem ser adquiridos através dos 5 sentidos corporais. Será esse conhecimento seguro
se comer seus primeiros frutos trouxe a morte? Adão e sua descendência foram amaldiçoados, não abençoados. E isso indica que o Espírito Divino, ou Pai, condena o homem material e o reduz ao pó. Jeová declarou que a terra era amaldiçoada e dessa terra, ou matéria, surgiu Adão, apesar de Deus ter abençoado a terra por causa do homem. Disso se conclui que Adão não era o homem ideal para quem a terra foi abençoada. O homem ideal foi revelado no devido tempo e era conhecido como Cristo Jesus. Qualquer pessoa capaz de perceber a incongruência entre a ideia de Deus e a pobre humanidade deveria ser capaz de discernir a distinção feita pela ciência cristã entre o homem de Deus, feito à sua imagem, e a raça pecadora de Adão. Não é propósito da ciência cristã educar a ideia de Deus ou tratá-la de doenças, como alega um crítico. Lamento que tal crítica confunda o homem com Adão. Quando se fala do homem como feito à imagem de Deus, não se refere ao homem mortal, pecador e doente, mas ao homem ideal, que reflete a semelhança de Deus. O homem de Deus, criado espiritualmente, não é material, nem mortal. A origem de toda a discórdia humana foi o sonho de Adão, o sono profundo no qual se originou a ilusão de que a vida e a inteligência procedem da matéria e se transformam nela. Esse erro panteísta, ou a chamada serpente, ainda insiste no oposto da verdade, dizendo: sereis como deuses, isto é, farei do erro algo tão real e eterno quanto a verdade. Como ideal individual da verdade, Cristo Jesus veio para repreender o erro rabínico e todo o pecado, doença e morte, para apontar o caminho da verdade e da vida. Esse ideal foi demonstrado ao longo de toda a trajetória terrena de Jesus, mostrando a diferença entre os frutos da alma e os frutos dos sentidos materiais, da verdade e os frutos do erro. A concepção que Maria teve dele foi espiritual, pois somente a pureza poderia refletir verdade e o amor, que estavam claramente encarnados no bom e puro Cristo Jesus. Dele os mortais podem aprender como escapar do mal, estando o homem real ligado ao seu Criador pela ciência. Basta que os mortais se afastem do pecado e percam de vista a sua individualidade mortal para encontrar em Cristo o homem real e a sua relação com Deus, e para reconhecerem a filiação divina. Cristo, a verdade, foi demonstrado através de Jesus para provar o poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta pelos seus efeitos sobre a mente e o corpo humanos, curando doenças e destruindo o pecado. Por meio do discernimento do oposto espiritual da materialidade, ou seja, pelo caminho de Cristo à verdade, o homem reabrirá, com a chave da ciência divina, os portões do paraíso, para que as crenças humanas fecharem e se encontrará íntegro, reto, puro e livre, completamente separada da crença e do sonho da vida material, está a vida divina, que revela a compreensão espiritual e a consciência do domínio do homem sobre toda a terra. Essa compreensão expulsa o erro e cura os enfermos, e com ela você pode falar como alguém que tem autoridade.